Olá, tudo bem? Como é que vocês passaram? Como é que estão passando, né? Momento difícil ainda estamos passando, não é verdade? Mas o mais importante é continuarmos com os nossos procedimentos, tá? Sempre ao voltar da rua, lavar bem as mãos, né? Bastante água, bastante sabão, lava também o braço, é importante, né? E depois um pouquinho de álcool gel, né? O álcool gel realmente é muito importante para esses momentos, né? Não precisa encher a mão de álcool gel, né? Uma gotinha no centro da mão, esfrega entre os dedos, né? Passar nas unhas e nos braços, né? O álcool gel. Vocês sabem do que o álcool gel é constituído? Bom, tem álcool, não é verdade? Bom, tem o álcool, tem água e tem aquela substância gelatinosa, não é verdade? Tem algumas proteínas ali que fazem com que haja a formação daquele chamado colóide, né? Então, a matéria em estado coloidal, estado gelatinoso, né? Que faz com que fique daquela forma. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre química, né? E quando eu falei do coloide, quando eu falei do álcool gel, vocês viram que nós falamos das substâncias que estão ali? Algumas, é claro, não vou ficar citando todas agora, que também não é para isso, né? O momento não é para isso. É para que nós tenhamos uma ideia, né? Então eu falo da constituição. Vamos pensar uma coisinha? Você pega uma porção de álcool, risca um fósforo, encosta. Ele queima, não é verdade? Ele libera calor, né? Então, se nós olharmos, nós estaremos falando de certas propriedades que esse álcool tem, não é verdade? E quando ele queima, o que acontece? Além da liberação de calor, né? Energia calorífica, né, pessoal? Nós temos também a transformação daquelas substâncias. Pois é, nós acabamos de falar basicamente o que é a química, né? A química é uma ciência. E essa ciência vai estudar o quê? Ela vai estudar a composição, as propriedades e as transformações que a matéria possa sofrer. Tá legal? Aí a gente começa a pensar, né? Mas a química, será que ela é realmente tão importante assim? Bom, a química é importante. Se vocês olharem no dia a dia, nós já acordamos com a química, não é verdade? É o costume de muitos, né? Quando acordam logo cedo, de tomar um banho, né? Toma-se um banho, desculpa, sempre aquela para acordar mais, né? Sentir melhor, revigorar, né? Revigorar do quê? Acabou de acordar, né? Devia estar bem descansado, né? Mas é sempre gostoso, né? Tomar esse banho de manhã, né? Por quê? Principalmente na época de verão, né? Muito calor, nós suamos bastante, né? E nós aprendemos no ano passado, no oitavo ano, né? Que o suor, ele, bom, tem a água e tem substâncias que são liberadas, né? O suor, ele é salgado, não é verdade? Ele é salgado, ele tem sal. E ele tem uma substância que dá um cheirinho desagradável, né? Essa substância é a mesma que faz parte da nossa urina, né? Que é a ureia, né? Essa ureia, ela é formada pela decomposição das proteínas, né? Quem faz esse trabalho
desintoxicação orgânica, poderíamos dizer assim, é o fígado, né, pessoal? Ele faz esse trabalho com as proteínas, tá bem? Quando libera-se o suor sobre nossa pele, ele tem uma função importantíssima, que é reduzir ou regular a nossa temperatura externa, né? Evitar que a temperatura suba bastante, né? Mas é desagradável, né? E as glândulas sudoríparas, elas estão praticamente junto com as glândulas chamadas sebáceas, onde é liberado também gordura, né, sobre a nossa pele, né? É muito comum a gente pegar assim um lencinho de papel, a gente passar na nossa testa, ou às vezes passar mesmo no nosso braço. Quando nós olhamos, ele está engordurado. Ora, de onde veio essa gordura? Veio da nossa pele, foi liberado. Então, quando tomamos um banho, né, o que nós fazemos? Nós retiramos isso tudo, né? Nós usamos o quê? Usamos um sabonete, não é verdade? Não importa se seja sabonete líquido ou em pedaços, né? Isso não importa. O que importa na realidade é que está ocorrendo uma reação química, né? Estão sendo retiradas substâncias, né? O sabonete, via de regra, ele deixa o cheirinho gostoso, né? Um cheirinho agradável, né? Mas não é a principal função do sabonete deixar esse odor, né? Mas para que ele ocorra, também aconteceu o quê? Uma reação química. Tá bem? Termina o nosso banho. Legal, gostoso, nos divertimos bastante, trabalhamos bastante, né? E em seguida, o que a gente faz? Toalha, né? Pegamos a toalha, normalmente aquela toalha cheia de pelinhos, né? Chamamos de toalha felpuda, né? Se você olhar, hoje em dia, dificilmente uma pessoa faz uma toalha. Nós já compramos, ela é produzida em escala industrial. Sendo produzida em escala industrial, ela terá certas características próprias, não é verdade? As substâncias, o tipo de tecido que a forma, né? Então, se nós olharmos, ela tem uma etiquetinha, nós podemos observar quais são as substâncias que formam essa toalha. Olha lá, é química do nosso dia, né? Beleza, tomamos o nosso banho, caprichamos nesse banho, colocaremos então uma roupa legal. Opa, peraí. A partir do momento em que nós estamos colocando uma roupa, um vestuário qualquer aí, nós estamos também trabalhando com a química. Procura lá na etiqueta de cada uma dessas roupas. Você vai saber quais são as substâncias, quais são os tipos de tecidos que estão sendo utilizados nessa roupa. Não é verdade? Então, química a todo momento. Quer mais? Vamos lá. Você vai pôr seu calçado. Olha lá, não é igual a calça, a sua camisa, a sua blusa, né? Ele é diferente, é outro material. Você pegando o seu tênis, o seu sapato, ou que seja o chinelo naquele momento, você vai ver que ele apresenta características diferentes, né? Tá legal, professor. O senhor falou aí de roupa, o senhor falou aí de sapato, falou de banho, mas acabou por aí, né? Não, não acabou por aí, né? Vamos pensar uma coisa. Depois disso tudo, você vai fazer o quê? Tomar um belo de um café, né? Vamos tomar um café. Muitos especialistas dizem que o café da manhã é a principal refeição do dia. Por isso ela tem que ser muito bem feita, certo? Bom, vamos pensar. O que você come ali? Você come, sei lá, de repente pão, toma um suco, toma leite, né? Se você olhar,
O leite, ele é formado por substâncias, né? Ele tem um certo número de nutrientes, né? Ó, por exemplo, eu peguei um aqui, não interessa, vamos fazer merchandising para ninguém. Ó, vocês estão vendo aí, pessoal? Tá? Ele tem uma certa concentração de nutrientes, né? É claro, a gente sabe que esse daqui, ele é industrializado, né? Mas ele tem uma série de substâncias que vão ser utilizadas nesse tipo de leite, que já seriam normais, né? Seriam encontrados diretamente no leite de vaca, tá bem? Bom, o que a gente vai encontrar ali? Nós vamos encontrar proteínas, nós vamos encontrar gorduras, nós vamos encontrar água, nós vamos encontrar carboidratos. E o que vai acontecer quando a gente come tudo isso, a gente bebe esse leite? Ora, eles vão ser transformados no nosso organismo, não é verdade? Lembra do ano passado? A proteína, por ação de enzimas digestórias, sofre uma reação química onde elas são quebradas, chegando até os aminoácidos. Nosso organismo absorve aminoácido, tá? Ah, professor, e se não tiver na forma de aminoácido? Não tem problema, vai embora junto com as fezes, vai ser jogado fora, né? Nós vamos perder isso, né? Os lipídios, eles vão ser transformados em ácidos graxos e álcool, né? Esse álcool é o glicerol, tá bem? Muito bom. Água, sais minerais, eles não sofrem o processo da digestão, né? Eles são absorvidos na sua forma básica, né? Falando em água, lembre-se, muito importante beber-se muita água, principalmente nesses dias que nós estamos enfrentando. Tá bem? Esse problema é muito bom. Vamos fazer o organismo trabalhar direitinho, né? Vamos tomar bastante água, fazer esse corpo trabalhar legal, tá bom? Bom, como vocês puderam observar, os nutrientes, eles são obtidos de uma forma, né? Na forma de alimento. Lembra do ano passado? O alimento é um conjunto de nutrientes. E o nosso organismo vai trabalhar esse número de nutrientes de acordo com a necessidade dele. Tudo bem? Bom, vamos pensar então. Legal, acabou a química aí, professor? Não, não acabou, né, gente? Não acabou, né? Aí você vai sair da tua casa, você vai até a escola. Tá? Bom, se a escola for perto da sua casa, tudo bem. Mas e se não for? Bom, a gente vai de ônibus? É uma opção. Ah, mas se o pai da gente der uma carona até a escola, é muito melhor, não é verdade? Nosso pai, nossa mãe, nossos avós, um tio, ou até um amigo, né, que estuda lá, o pai vai levar, vai lá, carona, vai junto, vai numa boa, né? Muito bem. E o carro? Ele anda de acordo com a nossa vontade? Não, né? Ele precisa de um alimento também, que é o combustível. Dependendo do tipo de veículo, esse combustível pode ser o quê? Pode ser o álcool, né? Pode ser gasolina ou pode ser o óleo diesel, né? São os 3 tipos de combustíveis mais comuns que nós encontramos, não é verdade? Bom, vamos entender então. O combustível, ele vai sofrer um processo de queima. Essa queima liberará a energia que vai fazer com que os pistões se movam. Isso é passado para um conjunto de alavancas que fazem com que o veículo se desloque. Tá bem? Gasolina queimou, ela continua sendo gasolina? Não, né? Ela sofreu uma reação química.
Tá bem? Assim como se nós olharmos o veículo, por fora aquela tinta, ela tem uma certa constituição, né? Os bancos, né, não são da mesma constituição que essa tinta, né? Apresentam uma outra constituição, um outro tipo de material. Tá legal? Muito bem. Chegamos até a escola e entramos, né, subimos, aí pegamos o nosso material, nosso caderno, nossas apostilas, né? Todo esse material, pessoal, ele sofreu um processo químico, né? Senão não estaria ali, tá bem? Então, para a gente ter uma ideia dessa química no dia a dia, e não para por aí, né? Aí você sai da escola, você vai para casa, né? Aí você lembra de uma coisa muito importante: vacinação. A vacinação é uma coisa muito importante nos nossos dias de hoje, né? Ah, sempre foi, né? Não é só nos dias de hoje, né? Vamos ser honestos aí, tá bem? Bom, então as vacinas, os medicamentos, não é verdade? Todos eles têm uma composição química, tá bem? Estão vendo como a química ela está a todo momento conosco, né? E para por aí? Não, não para. Nós não aprendemos, vamos lembrar? Falamos disso no 6º ano, falamos disso no 7º ano, no 8º ano, também foi falado. Processo muito importante chamado fotossíntese. Lembra? A gente colocou reação química na lousa? Água mais o gás carbônico, né, ou dióxido de carbono, CO2, né, 2 oxigênios e um carbono, dióxido de carbono, resulta em quê? Resulta em glicose, C6H12O6, né, mais oxigênio que vai ser liberado, né? Nós fizemos essas reações químicas para vocês. Olha lá, reação química, né? É assim que o alimento vai chegar em nosso corpo, tá bem? E o que a gente faz com esse alimento? Nós queimamos ele, né? Na realidade, queimar é uma força de expressão, né? Nós oxidamos esse alimento, nós fazemos com que ele sofra uma nova reação química. Aonde acontece isso? Dentro das células, né? Lembra disso? O oxigênio que nós tiramos do ar respirado, ele pelo sangue vai até todas as células, né? Dentro da célula, ele vai numa estrutura muito pequenininha, né, que está no citoplasma, chamada mitocôndria. E lá ele vai reagir com a glicose, fazendo o que? A chamada respiração celular. A gente fala que é queima pelo seguinte: todo processo de queima não libera gás carbônico. Se você queimar um pedaço de papel, se você queimar plástico, se você queimar madeira, né? Você queimar pano, você vai ter liberação de gás carbônico. Ué, e que gás que nós liberamos na respiração? Não é gás carbônico? Nossa, tudo isso tem química, né? Então vocês vão tirar esse trabalho de química, vocês vão tirar de letra. Por quê? Porque olha quanta coisa a gente já viu, né? Eu vinha preparando vocês desde o 6º ano, lembra? Colocando sempre equações químicas, preparando vocês. É claro, agora nós vamos pegar aquilo que a gente aprendeu antes, a gente já viu alguma coisa, né? E vamos estudar agora mais a fundo. Não é verdade, pessoal?
Muito bem. Para continuar nosso bate-papo, nós temos que pensar numa coisa importantíssima. Um conceito, tá? Vocês sabem que os conceitos são importantes, né? Lembra o conceito de matéria, conceito de movimento que nós aprendemos, né? Em física, né? Movimento e repouso, né? São conceitos. Sabe que conceito que eu quero guardar com vocês agora? Conceito de fenômeno. Tá bem? O que é um fenômeno? Pensar em um segundo na cabeça de vocês. Vou dar uma ideia, tá bom? A vaca teve um filhote, nasceu um bezerrinho. Esse bezerro tem 3 rabos. 3 rabos? Ô professor, isso é um fenômeno. Realmente é um fenômeno, né? Um papagaio nasceu. Legal. Com 2 bicos. 2 bicos? Eu não quero nem saber onde nasceram esses bicos, tá legal? Um nasceu possivelmente ali na frente, agora o outro no alto da cabeça. Que patra, sei lá. Ô professor, é um fenômeno. Muito bom. Mas, turma, vamos pensar. O ato da concepção, da fecundação de um óvulo por um espermatozoide, isso já não é um fenômeno? O ato do indivíduo nascer, isso não se traduz como um fenômeno? Vocês estão vendo? A chuva não é um fenômeno também? O calor, o frio, né? Também são fenômenos, né? Isso aqui, ó. Assim não, assim. Caiu, né? Fez um barulhão, né? É um fenômeno também. Tá legal? Então, o que nós vamos falar que é fenômeno? Bom, popularmente, é algo extraordinário, algo que foge, né, do normal, né? Isso é popular. Nós somos cientistas agora, né? Não somos cientistas? Futuros químicos? Quem sabe? Quem sabe? Futuros médicos? Futuros engenheiros? Né? Então guardem o seguinte: fenômeno é tudo aquilo que ocorre na natureza. Qualquer coisa que ocorre na natureza. A queda de um corpo, como nós vimos aqui, essa capinha de celular aqui, antiga, né, pessoal? Ela caiu, né? Então, isso é um fenômeno. Isso aqui segue uma lei muito importante, que é a lei da gravidade, né? Qualquer corpo liberado na nossa atmosfera, ele cai em direção ao centro da Terra, né? Isso aí é a força da gravidade ou lei da gravidade. Tudo bem, pessoal? Lembraram disso? Legal. Mas vamos pensar um outro fenômeno que nós falamos agora há pouco. Quando eu falei para vocês, por exemplo, do álcool queimando, né? A porção de álcool queimando é um fenômeno também, mas é um fenômeno diferente desse. O álcool, se eu juntar aquelas partezinhas que saíram, eu consigo ter álcool de novo? Não vou ter. E isso daqui caindo? Não teve alteração nenhuma. Não é? Agora imagina o seguinte: eu vou pegar uma chama e vou pôr isso daqui na chama, ele vai começar a queimar. Vai ter um cheirinho desagradável, não é verdade? Serão liberados gases, a gente vai ver uma fumacinha subindo aqui, né? Aquela poeirinha, né? Fumaça, e nós vamos ter aqui alguns resíduos. Não é verdade? Então, eu tenho resíduos que não tem nada a ver com essa capinha. Eu tenho a fumaça subindo, que se eu comparar essa fumaça com a capinha, tem nada a ver.
vai haver liberação de calor, não é verdade? Não houve formação de substâncias novas, né? Não. Claro que houve. Não queimou. Não saiu fumaça. Claro que houve formação de novas substâncias. Tá? Presta atenção. Houve formação de novas substâncias. Então isso é um fenômeno químico. Queda. Mudou? Não. Fenômeno físico. Tudo bem? Entendeu? Vamos lá. Palitinho de fósforo. Tudo bem? Todo mundo vendo aí? Palitinho de fósforo. Né? Deixou de ser fósforo por causa disso? Deixou de ser madeira? Não deixou? Fenômeno físico. Tudo bem? Quebrei. Posso quebrar ele de novo. Olha lá. Não vai. Quebrei mais uma vez. As partezinhas aqui estão na minha mão, ó. Tá uma partezinha aqui, né? Ó, outra partezinha aqui, ó. Ainda é madeira, tá dando pra ver? Tá? Olha lá. Tem a cabecinha do fósforo. E aqui onde a gente quebrou, ó, ainda é madeira. A mesma coisa aqui. Vou pegar mais um fósforo aqui. Tá bem? Fenômeno físico. Certo? Olha lá o que está acontecendo. Vocês estão vendo? Tá? Vou afastar um pouquinho mais para não ficar muita luz e não atrapalhar, né? Olha lá. Deixa eu apagar agora. Não sei se dá para perceber aí pelo filme a fumacinha subindo. Note que eu não tenho mais a madeira aqui, né? O que eu tive foi um pouquinho de carvão, ainda está queimando aqui a extremidade, né? E vocês vejam, a parte que não queimou ainda é madeira. O restante, houve uma alteração na sua estrutura íntima, né? Ou seja, eu tive subprodutos de uma queima. Eu tive carvão, eu tive fumaça, desprendeu calor, né? E deixou um carvão no local, que não é mais a madeira. Vocês perceberam? Originou novas substâncias. Isso é um fenômeno químico. Tudo bem? Guardaram bem isso aí? Se originar novas substâncias, é um fenômeno químico. Não originou, continuou sendo a mesma coisa. É um fenômeno físico. Quando eu pego uma folha de papel e rasgo ou amasso, ela não deixa de ser papel por causa disso. Né? É um fenômeno físico. Tá legal? Tranquilo até aí? Bom, vamos pensar um pouquinho agora sobre uma coisa muito importante, tá? Vocês já ouviram falar de alquimia? Alquimia, para falar a verdade para vocês, ela surgiu. É difícil a gente falar exatamente quando ela surgiu, né? Mas ela teve a gente consegue observar muita coisa que aconteceu praticamente dos anos 300 depois de Cristo até aproximadamente 1500, né? Um período ali que a gente chama de Idade Média, né? Na Renascença, né? Vocês estudaram em história, né? E o que os químicos não, o que os alquimistas queriam? Eles procuravam duas coisas que eram muito importantes. Uma que ficou conhecido como a pedra filosofal. Você já ouviu falar de pedra filosofal, né? Já? Já sei, assistiu Harry Potter, né? Tá bom, então. Gente,
Pedra filosofal, ela significava o seguinte: não era exatamente uma rocha, como mostra nesse filme, né? Mas era, por exemplo, um tipo de um medicamento, vamos usar um medicamento aí entre aspas, né? Era uma substância que ela prolongava a vida, né? Então o indivíduo iria poder viver para sempre, né? É mais ou menos o que a gente percebe hoje em dia, né? A busca pela vida, é, as pessoas querem viver cada vez mais, né? Querem viver muito, muito mesmo, né? E viver, o importante é viver com qualidade de vida, né? A gente vê que algumas pessoas vivem bastante, né? Mas tadinhas, né? Algumas ficam tão debilitadas, mas faz parte da vida, não é verdade? Bom, essa era uma das coisas que os alquimistas buscavam. E a outra coisa que os alquimistas buscavam, vocês sabem o que era? Não? Era transformar principalmente o chumbo em ouro, né? O ouro, devido à sua raridade, ele sempre teve um preço muito alto, sempre foi muito caro, né? Trabalhar-se com ouro, né? Bom, vamos entender então. Ouro, muito caro. Mas será que dá para transformar chumbo em ouro? O que vocês acham? É claro que não dá, né, gente? Pelo menos com as técnicas que nós temos nos dias de hoje, é praticamente impossível uma coisa dessas, né? Bom, professor, o senhor falou então que essa alquimia, ela foi até 1500, que de 1500 para frente acabou a alquimia? Não, ela acaba tendo uma nova denominação, né, pessoal? Teve um período compreendido após 1500 e deve ter durado até aproximadamente 1650, tá bem? Ela é chamada de iatroquímica. Uma das grandes pessoas que trabalhou, um grande pesquisador que trabalhou nessa época, ele usava um pseudônimo, o Paracelsus. Lembra, eu já comentei com vocês sobre Paracelsus. Ele tinha uma grande rixa com um outro pesquisador chamado Celsius, né? Esse termo Paracelsus quer dizer melhor que Celsius, tá bem? A iatroquímica, ela é um pouco diferente, por quê? Porque ela mais procurava formar medicamentos, né? Então a iatroquímica produzia medicamentos, né? Usou-se, é óbvio, grande conhecimento da época dos alquimistas, né? Mas agora com um fundamento, a produção de medicamento, né? Bom, basicamente, o que a gente tinha que falar sobre química, essa iniciação da química, era isso, tá bem? Então agora, o que a gente espera que vocês façam? Que vocês peguem a apostila de vocês, a parte de química, e comecem a fazer os exercícios, tá bem? Nós podemos, num próximo encontro, falar de alguns desses exercícios, tá bom? Vocês podem mandar perguntas, dúvidas, curiosidades pra gente. Só não esquece aí de dar um up aí, né? Pra gente saber aqueles que estão vendo esse vídeo, né? Seria muito importante que todos pudessem observar, né? Todos pudessem ouvir, tirar suas dúvidas, depois pegar seu material em casa e dar
uma folhada, fala, putz, o professor falou sobre isso. Essa outra coisa aqui ele não falou muito, ficou meio no ar, né? A gente tem que trocar ideias, não é verdade, pessoal? Esse momento, lembrar para vocês, não é férias, é um período em que nós estamos nos resguardando para evitar que essa doença se alastre mais, né? Vamos fazer isso para quê? Para evitar que pessoas morram, né? É bem essa ideia. Professor, mas a gente ouve falar que é gripezinha, isso aqui. Gente, quem tem boca fala o que quer. Tá legal? Eu acho que se fosse uma coisa muito simples, não teríamos tido todo esse trabalho, né? As pessoas ficarem em casa, tá bom? Só reforçando mais uma vez a ideia, não esqueça, saiu, quando voltar para casa, se puder, tire os sapatos antes de entrar na casa, tá bem? Leve-os na mão, vá direto ao reservado, né, lá ao banheiro, ao lavatório, né, ao lavabo, né? Lave bem as mãos, lave bem, procure lavar os braços também. Gotinha do álcool gel, esfrega bem nas mãos, nos braços, antebraços, tá bem? E com isso nós encerramos esse nosso bate-papo de hoje. Tá legal? Então tenham todos um bom dia e até breve.